Sabe aquela coceirinha que você sente no couro cabeludo ou até aquela ardência que você sente quando se aplica uma coloração, um descolorante ou até mesmo uma escova progressiva? Então, você pode estar sofrendo de uma síndrome conhecida como dermatite seborreica. A dermatite seborreica também é conhecida como caspa. É um processo de descamação do couro cabeludo que acontece por inúmeros fatores, dentre eles fatores psicossomáticos, fatores alimentares e também causado pela ação de produtos químicos. Então, o que é importante a gente definir aqui? Quais são os maiores causadores da doença? O primeiro fator que eu vou chamar a atenção para vocês é a própria alimentação. Por quê? Infelizmente, hoje sabemos que a vida tão corrida, o dia a dia, não permite que muitas vezes a gente possa procurar uma alimentação mais saudável, e muitas vezes a gente tem aquela necessidade de trabalhar até um pouco mais tarde e a gente recorre aí aos aplicativos de delivery e muitas vezes os alimentos que vêm são alimentos que não têm tanto valor biológico assim. E aí, infelizmente, o que é que acaba acontecendo? Você come mal, e se você está comendo mal, você está levando nutrientes ruins para o seu corpo e automaticamente você está gerando uma cascata inflamatória. Dentre os processos inflamatórios, nós temos os processos de inflamação a nível intestinal, e isso automaticamente vai afetar a reabsorção de alguns nutrientes que são vitais para a sua saúde, e também vamos sofrer com o nível de inflamação a nível de couro cabeludo. Isso mesmo, couro cabeludo vai sofrer com a inflamação, e aí a gente precisa regularizar esse processo alimentar para ajudar no tratamento da dermatite seborreica. Então, os vilões que são mais conhecidos são o glúten, a própria lactose e também alimentos como embutidos enlatados e os famosos fast foods, que também vão encontrar dentro da sua composição inúmeros condimentos que não são saudáveis e são altamente nocivos para a nossa saúde e que também não têm nenhum valor biológico. Segundo fator é a questão psicossomática. Então, doenças psicossomáticas como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, são inúmeros fatores aí também que podem acarretar nessa condição de piora da saúde do couro cabeludo. E quando eu falo de transtorno psicossomático, eu falo de uma infinidade de opções, né? Então, não são somente essas que eu falei. A questão é que um transtorno psicossomático, ele vai causar danos a alguns órgãos, principalmente os nossos órgãos vitais, como coração, cérebro, fígado, rins. Então, toda essa mudança que acontece nesse metabolismo vai também acarretar na piora da condição de saúde do nosso próprio cabelo. Existem pessoas que sofrem processo de depressão, de ansiedade e que cursam também com queda de cabelo, além da própria dermatite seborreica, dessa inflamação excessiva no couro cabeludo. Então, muitas vezes a gente pega casos de pessoas que têm condição de dermatite seborreica, tem uma descamação muito grande no couro cabeludo e é por uma questão de um fator emocional, ansioso por uma mudança, irritado por conta de um processo no trabalho, na sua vida em casa. Então, o ideal é modular esses fatores, e aí a gente pode dar algumas dicas utilizando óleos essenciais, como óleo essencial de laranja doce, óleo essencial de lavanda, óleo essencial de camomila, que também ajudam no processo de tranquilizar, de acalmar esse organismo, acalmar essa pessoa e diminuir essa condição que ela vive ali naquele momento, tá? E aí o terceiro fator, além do fator alimentar e do fator psicossomático, a gente tem também a ação química de alguns produtos. Então, algumas pessoas vão em alguns salões de beleza e aí fazem uma escova progressiva, um relaxamento, um alisamento, o uso de uma coloração e podem, minutos depois, ou horas depois, ou até dias, sofrer com um processo de descamação ali naquele couro cabeludo, causado por uma reação inflamatória, ou seja, o contato que foi causado ali, né, gerou uma dermatite de contato, e aí acarreta num processo de descamação, e essa descamação que acontece vai automaticamente também coçar, irritar, incomodar a pessoa, e aí a gente precisa fazer o processo inverso, detectar se foi um produto, e se foi detectado o produto, suspender o uso dele e fazer um processo de higienização nesse couro cabeludo, uma esfoliação para ajudar a remover essas células mortas e utilizar as substâncias calmantes, dentre elas aí a própria aloe vera, o bisabolol, e também o uso do óleo essencial de lavanda, que é excelente para acalmar couro cabeludo inflamado, beleza? Então, gente, essa era a dica que eu queria dar
para você que está sofrendo de dermatite seborreica e não sabe como tratar, a gente precisa controlar a alimentação, precisamos também lidar com os fatores psicossomáticos e também perceber se não tem nenhuma ação química, nenhum produto químico que foi utilizado aí nos últimos dias ou meses que pode estar ocasionando aí nesse processo inflamatório para esse couro cabeludo. E aproveitando, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para ajudar o nosso canal. Aproveita também, se inscreve no meu canal e manda aí para outras pessoas que precisam conhecer sobre esse tema. E lembrando que toda semana teremos aí de 2 a 3 vídeos falando sobre esses e outros temas sobre a saúde em geral. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.